Mas os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores poderão entrar no paraíso. Só os justos entrarão na celestial mansão. Bem-aventurado aquele que já tem em Deus a salvação. Vamos ler, assim, de pé, a palavra do Senhor, o Salmo 32. Depois os nossos pequeninos saem com a graça hoje para lerem também uma história da palavra do Senhor e aplicar às vidas deles como nós queremos aplicar o ensino deste Salmo às nossas vidas, esta oração às nossas vidas. Salmo 32. De Davi, Salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Vamos juntar-nos em oração. Deus, nós agradecemos-te por este dia, por esta oportunidade de estarmos juntos com este propósito de te adorar, de cantarmos a nossa fé, cantarmos a tua graça, o teu amor, a tua revelação, cantarmos os salmos, orarmos os salmos, orarmos a tua palavra, de acordo com a tua vontade. E sabemos, ó Deus, que é a tua vontade que todos sejam salvos. Tu desejas que todos sejam salvos. É a tua vontade, Senhor, nós pedirmos isso, que tu nos salves todos aqueles que estão à nossa volta. É nosso desejo sermos livres dos nossos pecados. Sabemos que é o teu desejo também, é a tua vontade. E nós pedimos isso. Pedimos, ó Deus, que tu uses este salmo para nos livrar, para nos salvar de nós mesmos, nos salvar dos nossos pecados que nos escravizam, e que fales connosco e nos instruas e que nos ajudes a aplicar a tua palavra às nossas vidas. Pedimos pelos nossos queridos, as pessoas que amamos. Nós também queremos vê-las salvas. Salvas do pecado, salvas do inferno, e pedimos, Senhor, a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Os pequeninos podem acompanhar a graça e nós olharemos então com este salmo. Sugiro que tomem notas das passagens que vamos ler, algumas frases que vamos
apresentar para que possa ficar gravado de uma forma mais indelével nos nossos corações, nas nossas mentes, a mensagem deste salmo. Christopher Ash, um estudioso do livro dos Salmos, escreveu, creio que pelo menos 3 livros acerca dos Salmos, num comentário aos Salmos. E sobre este salmo ele diz que Davi fala ao povo neste salmo anunciando bênção sobre aqueles que confessam o pecado e são perdoados, contando o seu próprio testemunho e a confissão, o testemunho dele, do próprio Davi, de confissão e perdão que ele recebeu do Senhor, e exortando o povo a se submeter à instrução do Senhor. É um resumo da mensagem deste salmo, da proposta que Davi faz ao escrever este salmo inspirado pelo Senhor. Esta é a proposta de nosso Deus, que nós lembremos que há uma bênção para aqueles que confessam o seu pecado, que nós aprendamos com outros acerca da caminhada com Deus, do que é uma vida piedosa, de confessar o pecado, receber e nos alegrarmos com o perdão que recebemos de Deus e a seguirmos as instruções do Senhor. Isso dá alegria, isso traz alegria. Então estes são alguns dos temas do Salmo 32. Nós já cantamos o Salmo 1 porque este Salmo começa da mesma forma que o Salmo 1. Bem-aventurado, feliz. Então é um Salmo que descreve o que é felicidade, a verdadeira felicidade. Há outros temas que nós vamos ver, outros assuntos que este Salmo apresenta, mas este é um Salmo para ser orado, para ser cantado pelo justo. Ele termina com o povo justo de Deus a ser cheio de alegria, como nós lemos no versículo 11. Contudo, o Salmo, o versículo 1 começa, ou o início do Salmo, depois de descrever a felicidade. O tema central e principal é confissão e é penitência. A palavra penitência, ela significa arrependimento, uma dor, um remorso por erros que se cometeram ou por algum erro específico que se tenha cometido, por haver ofendido os mandamentos do Senhor. É um sentimento de contrição, é um sentimento profundo de aflição, de tormento, mas que gera também uma transformação, uma mudança. Disse de Lutero, o reformador, que um dia, sendo questionado sobre qual de todos os salmos era o melhor, ele respondeu: os salmos paulinos. E os amigos dele não entenderam muito bem o que é que ele quis dizer. Qual é o melhor salmo? Ele respondeu: os salmos paulinos. Então pressionaram-no, conta a história, para saber quais poderiam ser os salmos paulinos. Ele disse o 32, o 51, o 130 e o 143. Nós já estudamos alguns destes. E ele diz assim: pois todos eles ensinam que o perdão dos nossos pecados é concedido ao homem que crê, independentemente da lei e das obras. É por isso, diz Lutero, que eu chamo esses os salmos paulinos. A salvação é dada ao que crê, independentemente das obras da lei, de obedecer às leis. É pelo que crê, pela graça. Então este salmo começa por Davi anunciar uma bênção surpreendente. Continua com um testemunho honesto, muito transparente, muito aberto. E conclui com um convite baseado no Evangelho. É um salmo evangélico. Olhando para a primeira parte do salmo, os primeiros 2 versículos, nós já vimos que esta bênção faz eco da abertura do saltério. Foi isso que nós cantamos, o Salmo 1. Bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Feliz, a verdadeira felicidade tem aquele que quer ouvir o Senhor, que pensa no Senhor e na sua palavra. Esta semana eu tive a oportunidade de dar um testemunho acerca
deste versículo, ou deste salmo. Perguntaram-nos sobre como é que estávamos a viver a igreja nestes dias. Sendo nós uma missão apoiada por outras igrejas e outras missões e famílias, uma das igrejas que ora por nós e que nos apoia, essa igreja está a organizar uma conferência missionária com o tema A Missão Não Pode Parar. A missão não para, ou a missão não pode parar. E então nesse testemunho, uma das perguntas que me fizeram é o que é que nos tem ajudado a não fazer parar a missão. E eu testemunhei, eu disse que é o facto de nós estarmos a gastar tempo a meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor que não muda. Porque se nós formos seguir o curso deste mundo, se nós formos nos submeter à lavagem cerebral que este mundo está a fazer, é o dia inteiro falando de Covid. É o dia inteiro a falar de um vírus, a infundir medo e terror na vida dos cidadãos da Terra, quem tem acesso aos médias. E se formos nos submeter a esse sistema iníquo, maligno, opressor, nós não vamos sentir felicidade. Nós não nos vamos sentir bem-aventurados. E a missão vai parar, porque nós vamos ficar obcecados e focados em nos livrar de um vírus, em vez de alegrarmos-nos porque ficamos libertos do pior vírus de todos, que é o pecado, e deixar de celebrar a justificação e a salvação que temos em Cristo. Então eu disse que o Salmo 1, ter prazer em meditar na lei do Senhor, faz com que nós não paremos a missão. Temos cuidados, alguns, temos respeito, algum, pelas orientações que nos dão, mas o maior respeito e o maior cuidado é com a lei do Senhor, é com as suas promessas, é com a sua palavra. E esse é o motivo pelo qual a missão não para e não pode parar. Porque nós temos um mandamento: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Então Jesus deu ordens e nós temos que as ouvir, temos que lembrar delas e temos que partilhar com pessoas. Logo temos que falar com elas, com ou sem máscara, com ou sem vídeo, mas temos que falar. Nós temos que mostrar quem é Jesus. Então há uma referência ao começo do Saltério, neste Salmo, ao Salmo 1 e também ao final do Salmo 2, onde lemos de novo esta expressão bem-aventurado. E são bem-aventurados todos os que se refugiam nele. É uma referência ao Filho. O Salmo 2 faz uma referência ao Filho. Ao Filho que é uma referência ao Messias, ao Rei que viria, ao descendente de Davi, que também é o descendente da mulher, é aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. São salmos evangélicos que apontam para o Rei do Evangelho, para o Messias, que é Jesus. Davi declara que as pessoas mais felizes no mundo são as pessoas perdoadas, porque apenas pessoas perdoadas podem ter comunhão com Deus. Não são as pessoas imunes à Covid. São as pessoas mais felizes do mundo. Parece que agora a maior felicidade é estar imune, é ter uma vacina para a Covid. Mas não é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos que as pessoas mais felizes no mundo são as pessoas perdoadas, porque as pessoas perdoadas podem ter comunhão com Deus. Mesmo às vezes sendo impedidas de ter comunhão com pessoas, com igrejas. Há pessoas a sofrer porque não podem ir à igreja por causa da Covid. Não podem visitar a família e abraçar a família por causa da Covid. Só que todos nós, toda a gente pode ter comunhão com Deus. E Deus deseja ter comunhão com toda a gente. Essa é a vontade de Deus. Deus deseja que todos sejam salvos, que todos sejam perdoados. Nós sabemos que Deus não dá o perdão assim, dessa forma, como algumas religiões acreditam.
que Deus é obrigado a dar o perdão, que Deus dará o perdão em função de favores e de obras de caridade, de rituais, mas não é assim que Deus dá o perdão. Há um problema mais grave do que a Covid na humanidade. Nós já temos falado sobre esse problema. É esse problema que o Salmo 32 também apresenta. E Davi usa 3 palavras diferentes, 3 palavras em hebraico para o pecado. Nesta versão que nós usamos, que estamos a ler, elas aparecem repetidas, mas no original não. A palavra iniquidade, ela é... No original, a ideia de transgressão, de rebeldia, de rebelião, é alguém que passa os limites. A nova versão transformadora, então, ela usa a palavra desobediência, aí onde na nossa versão aparece iniquidade. Depois, uma outra palavra, é a palavra mais comum para pecado, que o significado é errar o alvo, falhar o alvo. E uma outra palavra para descrever o pecado é a palavra hebraica para perversidade, para depravação, distorcer a verdade ou distorcer o caminho de Deus. E a nova versão transformadora traduz pecado aqui por culpa. Mas é culpa porque há um desejo ou uma vontade de torcer o que é certo. Então são 3 palavras para descrever pecado. Mas também Davi usa 3 palavras ou 3 expressões diferentes para descrever o perdão. A ideia do perdão. E uma delas é essa, como aparece no nosso texto, a iniquidade perdoada, mas significa, o verbo é levantar, erguer, carregar, tomar, levar embora. A ideia de pegar em algo feio, algo pesado, algo sujo e levar embora. Outra ideia é de cobrir, é ocultar. Outra palavra é esconder. Para falar do perdão, é esconder o que é sujo, esconder o que é feio, esconder o que é mau. E uma outra palavra para descrever o perdão de Deus aparece na nossa versão não atribui, na nova versão transformadora, uma outra versão é não leva em conta. A ideia de não calcular. Não apresentar, não fazer juízo, não fazer contas com aquelas ofensas, não acusar com base naquela ofensa, não imputar, não considerar, não levar em conta. Não atribuir é não levar em conta. São ideias diferentes, portanto, para explicar o perdão de Deus. Contudo, a surpresa está no versículo 2. Que é essa expressão, em cujo espírito não há dolo. A ideia então é esta: para Deus cobrir o teu pecado, tu precisas descobri-lo. Tu precisas mostrar que por dentro de ti, por detrás daquela atitude, há um coração verdadeiramente genuíno, arrependido, consciente do pecado. Para Deus cobrir o teu pecado, que é uma das expressões do perdão de Deus, tu precisas descobri-lo, tu precisas mostrá-lo ao Senhor. Não podes ser hipócrita, não podes tentar esconder e ser falso. Tu tens que descobrir o teu pecado diante do Senhor e diante daqueles contra quem tu pecaste. Precisamos parar de fingir, parar de lamentar apenas as más consequências do nosso pecado. A nossa tendência é lamentar e ficar tristes só porque as coisas correram mal e agora eu vou ter que arcar com as consequências, o preço. Às vezes é um custo financeiro, às vezes é um custo físico. Mas nós precisamos lembrar que o nosso pecado ofende a Deus. Nós precisamos apenas parar de lamentar as más consequências do nosso pecado ter sido descoberto, a vergonha que nós sentimos. Parar de fingir. Porque foi isso que Saul fez, ou tentou fazer. Nós já lembramos da história de Saul ao pensar em Davi e nos títulos dos salmos, o contexto em que os salmos são escritos. Este salmo muito provavelmente foi escrito já muito depois da morte de Saul e muito provavelmente está associado àquele momento em que Davi
pecou gravemente contra Batseba e o seu marido, mas ele sabe e confessa isso no Salmo 51, que ele pecou contra o Senhor. Mas Saul tentou fingir, ele tentou cobrir o seu pecado. Em 1 Samuel 15, nós lemos no versículo 13, na verdade é no versículo 19, que Samuel tenta confrontar Saul e diz: porquê é que tu não prestaste atenção à voz do Senhor e foste fazer e lançaste mão do despojo que Deus disse que deveria ser destruído? E então Saul disse a Samuel: pelo contrário, eu não fiz isso. Eu dei ouvidos à voz do Senhor. Ele é um fingido, ele está a mentir, ele está a tentar enganar Samuel e enganar-se a si mesmo. Ele diz: eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Dissimulado, hipócrita, falso. Ele diz: eu trouxe a Agag, o rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Era para adorar o Senhor. Isso está em 1 Samuel capítulo 15, essa história. 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 19, nós lemos essa história de Davi, que estava a tentar dissimular, um fingido, fingir que é um adorador do Senhor, que está a servir ao Senhor e a adorar o Senhor. A nossa atitude deve ser como a de Davi, quando Natã o confrontou. O outro profeta, alguns anos mais tarde, vai confrontar Davi e diz: tu és o homem. E no versículo 13, então de 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. Ele não tenta dizer: não, eu fiz a vontade do Senhor. Eu sou o rei. Eu posso tomar uma mulher que é do meu reino. Ele não tenta aqui dar uma desculpa e dissimular e fingir que quer agradar ao Senhor e que quer servir ao Senhor. Ele diz: eu pequei contra o Senhor. E então Natã diz a Davi: também o Senhor te perdoou. Não morrerás. Portanto, Davi declara que as pessoas mais felizes do mundo são as pessoas perdoadas, porque apenas pessoas perdoadas podem ter comunhão com Deus, porque Deus é a fonte da verdadeira felicidade. Esta semana, foi ontem, a irmã Lívia publicou uma frase de John MacArthur no nosso grupo de comunhão. Esse irmão disse: o verdadeiro Evangelho não promete saúde, não promete bem-estar, não promete um matrimónio perfeito, não promete dinheiro, não promete nada mais do que perdão e poder divino. Promete coisas celestiais e não terrenas. É uma riqueza celestial, é o perdão de Deus. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter. Ser perdoados, ter comunhão com Deus. Ele é a fonte de todo o prazer, de todo o bem. Ele é a fonte de toda a alegria. E é isso que Davi está a declarar neste salmo. As pessoas mais felizes do mundo são as pessoas perdoadas. Essa é uma bênção surpreendente. Porque nenhum de nós merecia ser abençoado dessa forma. Mas feliz aquele que tem o seu pecado perdoado, coberto, não tido em conta. Depois, então, Davi dá o seu testemunho. Eu tive a oportunidade de ler esta história esta semana, calhou no meu plano de leitura da Bíblia, ler de novo 2 Samuel e estes capítulos, ou especialmente o capítulo 11, e foi bem emocionante e humilhante ler de novo esta história. Mas ler também acerca das consequências que Davi experimentou, e ainda estou a ler sobre elas. Hoje li sobre a história de Simei, aquele descendente de Saul que foi pelo caminho a amaldiçoar Davi, e Davi queria matar aquele homem, e Davi diz: pode ser que Deus tenha mandado Simei fazer o que ele está a fazer. E se não for da vontade de Deus, um dia Deus vai vindicar, Ele vai fazer vingança, Ele vai fazer justiça. Mas houve consequências graves para aquele pecado, e por isso ele dá um testemunho honesto do seu pecado, que muito provavelmente é esse pecado com Batseba. A consciência culpada fez com que Davi se sentisse miserável
mesmo tendo gerido a situação para não ser exposto publicamente por causa do seu pecado, ele criou uma estratégia, mandou chamar Urias, o marido de Batseba, para tentar tapar aquela situação. Mas aqueles que conhecem a miséria do pecado oculto, do pecado escondido, entendem e vão entender muito bem esta história de Davi e o espírito deste salmo. Porque o pecado e a consequência do pecado não afeta apenas a mente, mas afeta também o corpo. Todos nós que lutamos com o pecado e tentamos esconder o pecado, se nós somos pessoas de fé que acreditamos num Deus que conhece toda a nossa vida e os nossos pensamentos, nós vamos saber o que Davi experimentou. Nós vamos entender muito bem o que é que ele experimentou, essa miséria. Ele sentiu-se miserável. Porque o pecado oculto, ele não é ignorado pelo Senhor. O capítulo 11 de 2 Samuel tem uma expressão muito forte. Se quiserem abrir e sublinhar esse versículo, 2 Samuel, capítulo 11, o final do versículo 27. Davi tentou encobrir o seu pecado, aquela estratégia, aquela gestão que ele fez de mandar depois a carta através de Urias, para que Joabe o pusesse na zona mais difícil da batalha, para que ele fosse morto. Esse plano deu certo. E depois de saber da morte de Urias, Davi mandou ir buscar Batseba para ficar com ela como esposa. Trouxe-a para o palácio, então, e lhe deu à luz um filho. Ele achou que estava tudo bem. Só que este capítulo termina assim: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O povo não viu, as pessoas não viram, mas o Senhor viu. E isto foi mal aos olhos do Senhor. Por isso o versículo 3 do Salmo 32 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Uma outra versão diz: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Esta ideia dos gemidos, a minha família muitas vezes ouve-me a gemer, a suspirar, e eu sei que eles ficam incomodados com os meus suspiros, com os meus gemidos. Eu sei que isso os incomoda. E nós não gostamos de ver alguém a gemer. Um gemido, um choro, um suspiro de aflição também nos aflige, também nos faz sofrer. Mas à medida que eu vou lendo a palavra do Senhor, o Senhor vai me mostrando o meu próprio pecado. Isso faz-me gemer, isso faz-me suspirar. É impossível ficar indiferente à vergonha e ao peso do meu pecado. É impossível ficar indiferente. Por isso, quando eu testemunhei sobre as férias, aquele tempo em que foi uma luta estudar o Salmo 34 e ver coisas na minha vida que Deus estava a mostrar na vida da minha família, de pessoas que eu amo, que não estão bem. Então, o meu próprio pecado faz-me gemer, faz-me suspirar, porque Davi diz, essa é uma experiência humana. Quando nós estamos conscientes do nosso pecado, nós gememos, das nossas tentações, da nossa natureza pecaminosa. Há pensamentos que eu tenho que eu não sei de onde é que veio este pensamento, de onde é que vem este desejo. Parece que veio direto do inferno. De onde é que vem isto? Será que eu vi algum filme de terror? Por que este pensamento? De onde é que vem isto? Isto envergonha-me e faz-me gemer, faz-me suspirar, faz-me sofrer. Mas não só o meu próprio pecado, o pecado dos outros. Interessante esta descrição que eu li também recentemente em Ezequiel, um outro livro que estou a ler no meu plano de leitura, é Ezequiel capítulo 9. E ao passar pelo versículo 4... eu li esta descrição. Deus estava a abandonar Jerusalém, como parte do castigo é retirar-se,
é retirar a sua presença, é deixar de se fazer sentir presente, embora Ele esteja presente em todo lugar, mas Ele pode parar de se fazer sentir presente, de se fazer reconhecido entre as pessoas. Então, Deus está a retirar-se de Jerusalém, está a retirar-se do templo. É isso que Ezequiel descreve nesta visão. Mas Deus escolhe 6 homens, entre eles, e mais um, são 7 na verdade, um deles com um registro, com um livro, e 6 homens com uma arma mortífera, para matar aqueles que não tivessem uma marca na testa. Então a marca na testa nem sempre é para perdição, à luz do Apocalipse. Há uma marca que é feita para salvação, aqui em Ezequiel. A descrever os castigos de Jerusalém, a matança dos idólatras. Então Deus diz a um dos homens: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Há homens e mulheres que suspiram e que gemem por causa do pecado dos outros. Há lugar para gemidos, há lugar para suspiros, há lugar para sofrimento por causa do pecado, contrição, quebrantamento diante do Senhor, porque o meu filho pecou, a minha esposa pecou, o meu marido pecou, a minha filha ou a minha avó pecou. Isso faz-me sofrer, faz-me gemer e suspirar. O pecado faz doer, magoa, fere. O pecado parece que provoca falta de ar, aperto no peito, pressão na garganta, fraqueza no corpo, amargor na língua. É a somatização do pecado, é transformar em algo físico o que é espiritual, o que é mental, o que é imaterial. No momento em que Davi se abre diante de Deus em confissão, é nesse momento preciso em que ele diz: eu pequei, eu confesso, eu pequei. É nesse momento que Deus perdoa, que Deus liberta da culpa, que Deus tira o peso, que Deus cobre o pecado, que Deus não atribui culpa. É esse o momento da libertação. É quando eu confesso e deixo. Eu paro. Eu não quero continuar neste caminho. Eu falo sobre isso. Então as 3 palavras para se referir ao pecado aqui reaparecem no versículo 5. A expressão pecado, iniquidade, transgressões. E o pecado é tão completo quanto o pecado é grave. E é tão imediato o perdão. Eu vou repetir a frase. O perdão é tão completo quanto o pecado é grave. E é tão imediato quanto a confissão é pronta. Dizendo isto de outra forma, com outras palavras, por mais grave que seja o pecado, o perdão será completo o suficiente para cobrir, será grande o suficiente para cobrir esse pecado daquele que crê. Há um pecado que não tem perdão, é o da incredulidade. É não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é movido pelo Espírito Santo, que Ele é de Deus, que Ele é Deus, que Ele é Espírito. Mas todos os outros pecados que nós cometemos no corpo, com o corpo, eles encontram perdão completo quando a confissão é pronta. O perdão é tão completo quanto o pecado é grave, é tão imediato quanto a confissão é pronta. Ou Davi encobre o seu pecado, tenta esconder o pecado, ou Deus cobre o pecado de Davi. Ele não pode ter os dois e nós não podemos ter os dois. Se nós queremos encobrir o nosso pecado, Deus não o cobre, Deus não o perdoa. A partir do momento em que Davi para de encobrir o seu pecado, Deus cobre o seu pecado com o seu perdão. Cobre o pecado de Davi. A palavra propiciação também traz essa ideia de cobrir o pecado.
E é assim que fará com cada um de nós quando nós confessarmos. Quando nós dissermos, eu pequei, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço, Senhor, que isso está errado e que isso não te agrada. E é esse o processo para a libertação. E nós lemos em Romanos 13 e em Romanos 4 que a razão pela qual Deus podia ser justo e justificador do ímpio, ou do incircunciso, como é descrito lá em Romanos, é porque num grande e muito maravilhoso dia futuro, que Davi podia ver pela fé, um homem inocente se tornaria pecado por ele, por Davi, e carregaria o pecado dele no seu próprio corpo, numa cruz. E foi isso que aconteceu. E é isso que nós lembramos sempre que nos reunimos. Que esse homem foi para a cruz. Esse homem impecável, esse homem perfeito foi à cruz e levou o nosso pecado. Essa é a mensagem que nos dá alegria, que nos faz felizes. Não é termos uma vacina para um vírus que pode simplesmente e só fazer mal ao nosso corpo. Nós temos o perdão para o nosso pecado. Esse mal faz mal ao corpo, como nós já vimos, mas faz principalmente mal à alma, porque a afasta de Deus e da vida eterna, da fonte da vida. Paulo cita este salmo em Romanos 4. Ele diz assim: também Davi declara ser bem-aventurado, Romanos 4:6. Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Este é o entendimento que Paulo tem do Salmo 32. Que é isso que Davi está a ensinar. Deus atribui justiça a um homem independentemente das obras que ele faz. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. É assim que Paulo cita o Salmo 32. E ao citar este Salmo, Paulo ensina que Davi está a declarar a bênção sobre aqueles a quem Deus acredita, confere, dá justiça, à parte das obras, por lhes ter sido imputada a justiça de Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. Não é o que fazemos que nos faz merecer a salvação, mas sim o que Jesus Cristo fez. Por causa do que Ele fez, nós recebemos gratuitamente a justificação, a salvação. Porque cremos, porque acreditamos no sacrifício dEle, na obra dEle, no que Ele fez e que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele manda, que Ele tem autoridade, que o que Ele diz é importante e é para eu obedecer. Por isso o versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E isso tem eco em Provérbios 28:13. Outra referência importante sobre este assunto, Provérbios 28:13. Guardem estes números, são números importantes. Se há número que é importante é este, não é quantas mortes houve ontem ou quantas vai haver amanhã. Não é a escala R. Este é um número importante para nós lembrarmos e para nós divulgarmos. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. 28:13. Este é um número importante. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então guardem este número, 28:13. Este é um número importante. Está na vossa Bíblia. Podem ler e encontrar o que é a verdadeira felicidade. É ter o perdão para os pecados. Não é ter uma vacina para uma doença, para um vírus. Esta verdade do Salmo 32 faz eco em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este é outro número importante, 1:9. 1 João 1:9. Esta é uma mensagem que precisa ser publicada no YouTube. Por isso a internet tem que funcionar.
para que as pessoas que ouvem falar da Igreja Bíblica sabem o que é que a Igreja Bíblica acredita. A Igreja Bíblica acredita nestes números. Estes são os números que nos dão esperança, que nos dão cura. São estes os números importantes. A última parte do Salmo apresenta um convite baseado no Evangelho. Que Davi escreveu este Salmo gloriosamente evangélico, é provado não apenas pelo título, porque diz de Davi, e pelos primeiros 2 versículos, mas pelas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 4, versículos 6 a 8. É um salmo evangélico pela forma como Paulo o cita para explicar o Evangelho. Se nós cremos na mensagem do Rei, e esta é a nossa resposta ao Evangelho, isso faz parte da pregação do Evangelho, é dizer que a pessoa precisa responder à mensagem. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós evangelizamos alguém, nós temos que dizer que faz parte da mensagem do Evangelho crer ou rejeitar. Os que creem são perdoados, os que rejeitam são amaldiçoados e vão para o fogo do inferno, são lançados no lago do fogo. Esta mensagem faz parte do Evangelho. São boas notícias só para os que creem, mas são notícias verdadeiras para os que não creem. E é melhor conhecer a verdade do que andar no erro, na mentira, achar que vai ser salvo sem ouvir a mensagem e sem acreditar em Jesus. Não vai ser salvo. Nem de vírus, nem muito menos do pecado. Então, se nós cremos na mensagem do Rei, nós também iremos orar em confissão aberta, em tempo oportuno de poder encontrar o Senhor, de achar o Senhor, a ouvir a nossa oração. Então, hoje é tempo oportuno, hoje é dia de confessarmos os nossos pecados. Hoje é dia de dizer, Senhor, eu pequei. Eu preciso do teu perdão. E ser específico, eu pequei da forma como eu falei, da forma como eu olhei. Eu pequei da forma como me irei, da forma como dormi demais, como comi de menos ou de mais, ou como usei as minhas mãos ou os meus pés. Senhor, eu pequei. E diz o texto que as muitas águas do justo julgamento não nos atingirão no futuro se nós cremos nesta mensagem. Essa referência às muitas águas parece que é uma referência que nós acreditamos para essa enorme onda da ira de Deus que é lançada sobre a humanidade, sobre a qual são lançados todos os nossos pecados e foram lançados em Cristo. Essa onda, essas muitas águas foram lançadas sobre o nosso Salvador. Ele era o único que tinha força suficiente para resistir a essas muitas águas e não ser destruído. As muitas águas do justo julgamento não nos atingirão no futuro. Nós seremos libertados da morte e da destruição, que é o julgamento justo de Deus contra aqueles que não creem e permanecem no seu pecado, na sua impiedade. Não querem saber de Deus. Esses levarão com as muitas águas. Esses serão destruídos. Nós também perceberemos, tal como Davi percebeu, que Deus será o nosso esconderijo no dia do julgamento. Nós também andaremos em comunhão com Deus no presente. Porque entendemos o perdão dele, nós também queremos ser guiados por ele. Por isso o versículo 8, numa outra versão, diz: o Senhor diz, eu te guiarei pelo melhor caminho para a tua vida. Eu sei o que é melhor para ti e eu vou te guiar no que é melhor para ti. Eu dar-te-ei conselhos e cuidarei de ti, diz o Senhor. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Essa é a nova versão transformadora. Traduz os versículos 8 e 9 desta forma, e 10. Deus é capaz de nos forçar a fazer o que Ele quer, usando freios e cabrestos, usando rédeas na nossa cabeça. Ele tem força para fazer isso. Ele tem força e habilidade e capacidade para nos dirigir para onde Ele quiser. Nós podemos ser tão obstinados como um cavalo ou como uma mula,
e termos que ser dirigidos por rédeas, por freios, por cabrestos. O livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 3, diz que o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Então nós podemos ser insensatos e tão obstinados como um cavalo, como uma mula, a ponto de precisar de açoite, de freio, de vara. Em Tiago, capítulo 3, versículo 3, diz: se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem também, lhes dirigimos o corpo inteiro. Ao se colocar, é uma descrição do controlo da língua que Tiago faz, mas diz que é assim que se controla um cavalo, um jumento, uma mula teimosa, é colocando freios, colocando esses cabrestos, usando um chicote, um açoite, uma vara. E nós muitas vezes podemos precisar desse tipo de ação na nossa vida. Nós não somos capazes de não fazer aquilo que Deus quer que façamos. Nós não conseguimos resistir à sua vontade. Quando Ele põe um freio sobre nós, quando Ele põe um cabresto em cima de nós, quando Ele nos açoita, quando Ele faz com que os nossos ossos envelheçam, quando Ele coloca essa aflição no nosso corpo, esses aguilhões a espetar, nós fazemos a vontade de Deus. Nós fazemos. Nós não conseguimos resistir a essa força que o Senhor tem. E se for preciso usar açoite, se for preciso usar freio ou vara, Deus vai usar. Ele usou com Davi. Todavia, esta é uma forma miserável de ser guiado, de ser instruído, ou de ser ensinado, de ser pastoreado, de ser conduzido. Freios, cabrestos, varas, açoites. É uma forma muito triste, muito miserável de ser pastoreado. O versículo 10 diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. E se nós somos justos, mas estamos a agir como ímpios, nós não nos vamos livrar das consequências da impiedade. Vamos sofrer. E vamos curtir muito o sofrimento. Nós vamos levar no couro, sim. Nós vamos apanhar. A teimosia, a obstinação provém do mesmo espírito daquele que não quer confessar o seu pecado. Esta obstinação é o mesmo espírito daquele que quer ocultar, quer esconder, quer tapar o seu pecado. Mas, o contraste do versículo 10, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O que confia no Senhor, o que ouve e acredita em Deus. Ouve Deus, ouve a palavra de Deus e acredita na mensagem do Evangelho. Prestar atenção ao conselho amoroso de Deus, ouvir a sua palavra, viver uma vida de confissão diária, arrependimento diário, fé diária, é estar rodeado pelo amor infalível do Senhor da aliança. E é isto que no fim conduz à alegria. Interessante a ênfase na alegria do versículo 11. Além da palavra alegria, aparece a ideia do regozijo e da exultação. Alegria, regozijo, exultação. Então a nova versão transformadora traduz assim este versículo: alegrem-se no Senhor e exultem os que são justos, cantem de alegria todos os que são retos de coração. Então o salmo que começa com uma declaração de bênção e que continua com uma história de miséria, e há esse contraste aqui de miséria, mas ele termina com uma expressão de grande alegria, à medida em que o pecado é confessado e o pecador volta a andar no caminho do justo. Então neste salmo nós ouvimos a voz de um rei pecador, que é Davi, que encontrou o perdão e pregou o Evangelho para que outros também pudessem regozijar-se nesse perdão. Contudo, atrás da voz de Davi, o pecador, nós ouvimos o tom da voz de Jesus, o Redentor, o nosso Rei, inocente, puro, perfeito, sem pecado, que levou os nossos pecados, que nos conduz em confissão a declarar a bênção e a alegria do perdão que Ele nos conquistou. Ser justo nos Salmos
não é ser justo aos seus próprios olhos ou hipócrita. É amar a Deus. Ser justo nos Salmos é amar a Deus, é amar Jesus, é refugiar-se em Deus e regozijar-se no perdão que Jesus conquistou e na justiça que Ele dá. É ter os nossos corações profundamente trabalhados pelo Espírito de Jesus e começar a andar no caminho do justo, numa vida que está a ser transformada pela graça. Esta é a mensagem deste salmo. E aplicando este salmo, pensando em como vivermos isto hoje, neste dia, agora, aquilo que nós podemos fazer para lembrar, para despertar as nossas memórias, a nossa lembrança. Eu e tu precisamos lembrar, precisamos ser despertados com lembranças. Nós não podemos esquecer. São tantas as vezes que esta advertência aparece na Bíblia. Lembra-te, filho meu, não te esqueças, meu filho. Memória, memória. Pão e vinho, para quê? Memória. Lembra-te, lembrai-vos, não se esqueçam. Não se esqueçam hoje que estão aqui sentados neste ambiente, lembrem-se, mas lembrem-se logo quando saírem daqui. Vamos nos lembrar do Salmo 32, vamos nos lembrar de Jesus, do que estamos a aprender, e amanhã vamos nos lembrar. Tu precisas lembrar que o teu Criador é que sabe para o que é que tu foste feito e o que é que te deixa verdadeiramente feliz. É Ele que sabe o que é que te deixa feliz. Não és tu que sabes. É quem te fez que sabe para que é que tu foste feito e o que é que te deixa feliz. Não te enganes pensando que sabes mais do que Deus. Que precisas comer mais um pouco ou dormir mais um pouco para ser feliz. Não te enganes. É Deus quem sabe o tempo que tu precisas dormir e a quantidade de alimentos que tu precisas. Aconselha-te com Ele. Tu podes pensar que se fizeres sexo a toda hora vais ser feliz. Mas é Deus que sabe com que propósito criou o sexo. E o teu corpo e as áreas genitais do teu corpo. Então pergunta ao Senhor e ouve o Senhor sobre o uso do teu corpo e das áreas genitais do teu corpo. Como é que as deves usar? Pergunta ao Senhor. Como é que deves usar o teu tempo? É o Senhor que sabe. Tu não sabes tão bem quanto Ele. É o teu Criador quem te fez e da forma que te fez com o propósito. E Ele está a revelar e ensinar o seu propósito. Então consulta o Senhor. Fala com pessoas que são tementes ao Senhor, que conhecem a palavra do Senhor, para que sejam essas pessoas a ajudar-te a entender a voz do Senhor. Não o teu coração que é enganoso, não esse mundo que está perdido, sem Deus. Lembra-te, e tu precisas lembrar, que quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Os mais antigos devem conhecer essa canção. Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. E é isso que Davi diz neste salmo. Os meus ossos envelheceram, tornaram-se em sequidão de estio. É estar seco. Tu precisas lembrar que se queres ter o perdão, precisas dar a confissão. Queres receber algo? Então dá. E o que é que tu podes dar para receber o perdão? Dá a confissão. É humilhante, é verdade. Custa. Muito. Como custa? Mas se eu quero o perdão, eu preciso confessar. Eu preciso dar a confissão. Tu precisas lembrar que erros Deus não faz. Ele é perfeito. Ele é o único que sabe o fim do caminho em que vais. Ele é o único que te pode guiar a fazer decisões. Fico ou não fico, vou ou não vou, falo ou não falo. Ele diz que Ele instruir-nos-á, Ele diz no versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Ele não se engana. Ele não comete erros. Tu precisas lembrar que se queres sofrer menos, tens que obedecer mais. Eu
Se quero sofrer menos, tenho que obedecer mais. Não basta dizer que sei, não basta dizer que acredito, eu tenho que fazer, eu tenho que praticar. Tu precisas lembrar que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Isto é mais do que uma cantiga, do que um cântico. Isto é uma verdade tremenda e que nós precisamos viver. Por isso, vou ler mais uma vez uma citação de J.C. Ryle, que eu preciso ler várias vezes e preciso ser confrontado com esta realidade. A comentar Mateus 6 sobre o jejum, ele diz: aprendamos com as instruções do nosso Senhor acerca do jejum a grande importância da alegria na nossa expressão de fé. As palavras unge a cabeça e lava o rosto estão cheias de profundo significado. Elas devem ensinar-nos a procurar deixar que as pessoas vejam que o Evangelho nos faz pessoas mais felizes. Nunca nos esqueçamos de que não há evidência de fé verdadeira na aparência melancólica e sombria. Estaremos nós insatisfeitos com o preço que Cristo pagou com o seu serviço? Certamente que não. Então não vamos parecer como se estivéssemos. Há momentos para o suspiro e para o gemido por causa do meu pecado e dos que estão perto de mim. É verdade. Há momentos para quebrantamento e tristeza. Mas nós não podemos ficar nesses momentos de quebrantamento e tristeza e de depressão constantemente, porque nós somos cristãos. Nós somos perdoados. Não combina a depressão com o cristão, não combina. Momentos de depressão, sim. Momentos de depressão, sim, porque eu pequei. Porque os outros pecaram. Os que eu amo, os que estão perto de mim. Eu gemo e eu suspiro, mas eu não posso ficar nesses gemidos e nesses suspiros. Eu tenho que me levantar e tenho que cantar alegre, exultante, jubilante, porque eu fui perdoado. E porque os outros também têm a possibilidade de ser perdoados, se eu lhes mostrar o Evangelho, se lhes mostrar a mensagem do perdão. Então, quando Jesus canta este salmo, ele também declara esta bem-aventurança. Jesus diz-nos: prestem atenção ao testemunho de Davi e creiam nas palavras dele sobre a bênção e sobre a exortação. Elas chegam-nos com a autoridade de Jesus, como aquele que nos conquistou essa bênção. À medida em que nós nos juntamos a este cântico, a esta oração, a este salmo, nós também afirmamos que acreditaremos na bênção, que confessaremos os nossos pecados e que confiaremos nas promessas com muita alegria. É por isso que nós podemos cantar: eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Eu tenho Jesus, eu tenho um guia, eu tenho um pastor. Eu tenho momentos de tristeza, mas eu posso andar alegre. Eu posso andar alegre. Eu posso ter força, essa força que vem do Senhor. Eu fui perdoado por Ele. Isso dá-me muita força para me levantar e viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu alegre vou na sua luz.
face, então verei Jesus o Salvador, o qual